qualquer pessoa que esteja com uma mente sã, que esteja sóbrio, certo? Qualquer pessoa não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não precisa ser crente para saber, para ter o veredito que William Branham nunca foi um profeta. Nunca foi. Qualquer pessoa que lê as mensagens de William Branham, lê realmente, fazer a sua avaliação, saberá que William Branham nunca foi profeta. Por quê? O mínimo que a pessoa conhecer de Bíblia, conhecer a Bíblia, como a Bíblia indica, como a Bíblia diz que deve ser o perfil de um profeta, como é o currículo exigido da Bíblia, pela Bíblia, de um profeta, como que um profeta tem que ser, então essa pessoa vai saber que William Branham nunca foi profeta. Onde está os assim diz o Senhor? Quando a Bíblia diz qualquer profeta que profetizar em nome do Senhor, e isso não acontecer, não suceder da maneira que o tal profeta falou que iria suceder, não tema esse profeta. Com arrogância falou esse profeta, falou do seu coração enganoso, não é isso? Então a Bíblia é o filtro. O profeta não passou no filtro, não tema ele. Agora, o que eu quero dizer que se você está em sã consciência, em são juízo, você tem certeza, você faz uma autoavaliação de si mesmo. Não vai avaliar os outros. Não avalie os outros, avalie a si mesmo. Avalie a si mesmo. Se você está com a mente sã, está sóbrio, você sabe que 2 mais 2 é 4, você não rasga dinheiro, você não está fora da mente, você não crê em soldadinho de chumbo, você não crê em Cinderela, você não crê em Saci Pererê, você não crê em mula sem cabeça, então você está em são juízo. Você está sóbrio. Então você vai lá e leia a mensagem de William Branham, o batismo de 1933, não havia todas essas pessoas que ele fala na sua própria mensagem, que estavam assistindo o batismo lá. Cada vez que ele fala, em várias mensagens, ele aumenta as pessoas que estavam no batismo. Aí, outra questão é as 16 pessoas, os 16 operários que ele disse que morreram na construção da ponte municipal lá do Rio Raio. 16 pessoas não morreram lá, é uma mentira, certo? E é uma mentira assim, ele mentiu descaradamente. Descaradamente ele mentiu. Os plágios, quando ele disse que ele recebeu
recebeu diretamente de Deus no quartinho, ele mentiu propositalmente. Então, quando a pessoa mente de propósito, sabendo que ele está mentindo, está falando uma coisa quando ele não recebeu nada de Deus, ele sabe que ele não recebeu, ele tem na mente que ele não recebeu nenhuma revelação, porque aquilo nunca foi uma revelação. Entendeu? Revelação ou inspiração, podemos dizer, que recebeu a pessoa que falou primeiramente dos selos. Entendeu? Você pode dizer que a pessoa teve uma inspiração ou uma revelação, mas a primeira pessoa que falou dos selos, e a primeira pessoa não é William Branham. William Branham plagiou, ele leu dos livros dos teólogos. Então você vai ter uma pessoa dessa como um profeta. Agora, aonde isso vai culminar? Vai culminar que você vai ter decepção sobre decepção. Você tem que ter decepção. Como todos nós que saímos, tivemos a nossa decepção. E por um longo tempo você vai ficar quase que louco. Porque a verdade, você vai entender e vai ter a sua própria experiência. A sua própria experiência. O que é a verdade? O que a verdade faz? Quando você fica sabendo exatamente a verdade, qual é o sintoma que a verdade faz? Te deixa sem chão. Te deixa estupefato. E você vai perguntar: mas por que aquilo? Por que aquilo? Você vai perguntar: mas e o sétimo anjo então? Quem? Até que se encaixe. Até que você se livre do lixo, você vai ter muitos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Até que a lavagem pela palavra vai te lavando, vai te tirando todo esse lixo, toda essa escória que aplicaram, nos enganaram, certo? Nos enganaram, nós caímos no engano, sim, nós caímos nesse engano. Você está aí ainda num engano. Aí você vai ter muitas perguntas, muitas. Você vai perguntar: mas e a nuvem? Você vai perguntar: mas a coluna de fogo? Meu amigo, você vai ler nas mensagens, William Branham não estava debaixo daquela nuvem naquele dia que ele disse que estava, ele não estava. Há provas, há documentos, há fatos contra fatos. Não adianta. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Fatos são fatos. E você vai se perguntar: mas e o meu pastor? Você vai perguntar: e o meu pastor não sabia disso? Você vai perguntar. E quando você tentar perguntar para ele, ele já te chutou. Ele já te chutou fora, dizendo assim: você é mais um herege? Você perdeu a revelação? Você está chutando no prato que você comeu?
Ele não vai te dar resposta nenhuma, porque o teu pastor não é, ele não será a pessoa que te dará as respostas que você vai perguntar, muitas respostas. Aí você daqui a um pouco vai ficar um tempo assim, ó, sem crer na Bíblia, sem crer em qualquer coisa, porque você aplicou tudo que tu tinha na tal mensagem, no tal profeta William Branham. Depois tu vai entender, depois que tu se livrar do lixo, que essa mensagem é um lixo tóxico, depois que você se desintoxicar dessa mensagem, que você ficar limpo, Deus se vai ver que lá em Malaquias 4 não tem um Elias para os gentios. Foi colocado lá. William Branham colocou lá. Você vai observar que o 7º anjo não está em Apocalipse 10 e 7. Apocalipse 10 e 7 é um prelúdio, é uma pré-anunciação do que virá em Apocalipse 11 e 15. Lá está o 7º anjo que ainda irá tocar a sua trombeta. Sim, Senhor. E no Apocalipse 10 e 7 é um prelúdio, é um pré-anúncio do que acontecerá em Apocalipse 11 e 15, depois das duas testemunhas. Então, se você quer dar crédito na Bíblia, se você quiser dar crédito na Bíblia, ela vai te informar certinho. Aí você pergunta, mas então William Branham pregou para quem? O que é a mensagem de William Branham? Não é nada. É fake news. Certo? A mensagem de William Branham é uma fraude. Certo? É uma fraude. O assim diz o Senhor dele não se cumpriu. A reunião na África com 300 mil pessoas, onde está? Foi o assim diz o Senhor, que não se cumpriu. Aí, quando você tirar os óculos de William Branham, os óculos mentirosos e enganosos desta mensagem enganosa, você vai ver diferente. Você vai ver diferente e você vai ficar com pena de todos os nossos irmãos que foram enganados. Eu, por exemplo, fui enganado por 10 anos. É tempo? É tempo. Mas e aqueles irmãos que foram enganados por 50 anos? Hein? Pense o que não passaram. Criaram os filhos no engano. Criaram netos no engano. Todo mundo arrebentado. Saia daí e venha para cá para você ver. Para você ver o pessoal aqui. Todo machucado. Todo arrebentado, mas se reerguendo. Se reerguendo. Entendeu? E essa mensagem vai ressarcir quem? Depois tu vai ter que romper as tuas amizades com o teu pastor. Porque você vai ficar inimigo. Vai ficar inimigo. Por quê? Porque o teu pastor é inimigo da verdade. É inimigo de Deus. Eu digo com segurança que nenhum pastor, pode ser que alguém não saiba disso, mas é impossível. Com tudo que tem hoje, é impossível. Com toda a circunstância que está trazendo tudo isso hoje, muita gente saindo, muita gente saindo. Então, se tu realmente
é uma pessoa da verdade, eu não acredito que uma pessoa que preza pela verdade ficará dentro desse sistema mentiroso e enganador e fraudulento. Aí você vai perguntar, mas o meu pastor, por que ele não me falou essas coisas? Você só vai pensar. E vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar com a ideia, porque depois vai clarear para você. Você vai entender por que o teu pastor nunca te falou essas coisas. E nunca pregou sobre essas coisas. E nunca entendeu, nunca te fez entender essas coisas. Por quê? Porque o teu pastor teu pastor sabe que William Branham não foi profeta. Não foi profeta. Mas ele foi longe demais. O pastor tem que continuar mentindo para poder sobreviver. Porque nós estamos numa terra da qual quem pode mais chora menos. Você vai ver pessoas loucas. Certo? Aí na tua igreja, quando você começar a abrir os olhos, você olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas que estão do teu lado. Olhe para aquelas pessoas que estão envolvidíssimas no sistema. E você vai dizer, vai fazer o teu julgamento. Aquela pessoa ali não vai conseguir sair. Entendeu? Aquela pessoa não vai conseguir sair. Você vai ver pessoas loucas. Sim, senhor, você vai ver pessoas loucas. Se você nunca viu um louco, tá aí do teu lado, aí na igreja. Você vai ver. Agora o pastor não vai ficar louco, entendeu? O pastor é preparado. Ele veio para aquilo, para te enganar. Ele só vai te descartar. Aí você vai entender que o pastor, o alvo dele era, só isso aqui. Só o dinheiro, fama e status. Não adianta você pegar mensagem, e tentar mostrar para o pastor. O pastor sabe mais do que você, entendeu? Não adianta você pegar a mensagem e tentar provar para o pastor que William Branham nunca foi profeta. Você vai mostrar para o pastor sabe melhor do que você que William Branham não é profeta. Só que o pastor ele não quer sair da posição dele, entendeu? Depois tu vai entender o que a Bíblia diz. Depois de você ficar meio louco, depois de você ver todas essas coisas, ficar estarrecido, não querer falar disso para ninguém, vai te dar um ódio tão grande, mas depois você vai começar a ser curado disso. Daí você vai entender a Bíblia. Você vai entender que a Bíblia prevenia-nos. A Bíblia estava nos prevenindo deste falso profeta, de todos os falsos profetas. E você vai entender que exatamente aquilo que a Bíblia prevenia-nos, nós caímos exatamente onde a Bíblia diz que era para nós não cair. Entendeu? Você vai ver quanto o sistema é poderoso e é persuasivo. E daí depois não precisa você ficar com vergonha, porque muitos caíram. Muitos caíram. Mas se você for da verdade, deixa eu bater aqui, se você ama a verdade, duvido, mas eu duvido, eu dou meu pescoço a corte. Se você ama a verdade, eu duvido você ficar aí dentro. Duvido, porque aí é uma mentira.
Se você ama a verdade, você não pode amar a mentira e amar a verdade ao mesmo tempo. Mas o meu pastor, esquece o teu pastor. É aí que Deus espera. É aí que Deus espera a grande decisão. A grande decisão. Decidir e sair fora. E salvar alguém que está aí dentro.